E aqui estamos palpites de sábado, dia 8/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Dortmund contra Stuttgart. O Dortmund é o 11º e o Stuttgart o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Stuttgart, 1-0 e 5-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Freiburg contra Heidenheim. O Freiburg é o 9º e o Heidenheim o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Freiburg e um empate, 1-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Wolfsburg contra Leverkusen. O Wolfsburg é o 10º e o Leverkusen o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Wolfsburg venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 4. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Leverkusen, 2-0 e 4-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Mönchengladbach contra Frankfurt. O Mönchengladbach é o 7º e o Frankfurt o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Frankfurt, 2-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Estaduais, Fluminense e Flamengo. O Fluminense é o 6º e o Flamengo o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu todos. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 5 vezes ano passado, com 4 vitórias do Flamengo e um empate, 2-0, 2-0, 0-0, 1-0 e 2-0. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Bragantino e São Paulo. O Bragantino é o 4º no seu grupo e o São Paulo o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com uma vitória do São Paulo e 2 empates, 2-2, 2-0 e 1-1.
Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Espanhol, Bilbao contra Girona. O Bilbao é o quarto e o Girona o sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Girona venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Madrid e Atlético de Madrid. O Real Madrid é o primeiro e o Atlético de Madrid o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, com 4 empates, 3-3, 2-2, 1-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Inglaterra, Leighton contra Manchester City. Turma, a vitória do City não tá pagando nada, então vamos pular este jogo. Birmingham e Newcastle. Nos últimos 5 jogos, o Birmingham venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, fora vence, empate e anula. Brighton e Chelsea. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Não marcou nos últimos 2. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Chelsea. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Italiano, Verona e Atalanta. O Verona é o 13º e a Atalanta, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória da Atalanta e um empate, 2-2 e 6-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Empoli e Milan. O Empoli é o 16º e o Milan o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Empoli empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 3 vitórias do Milan, 3-0, 1-0 e 3-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Torino e Genoa. O Torino é o 11º e o Genoa o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 empates de 0-0.
Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu aos vídeos como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Aqui é o André e até a próxima!